Só tá bem. 20 minutos. 20 minutos, né? Bem, na aula passada, eu apresentei aqui para vocês as 4 outras funções trigonométricas, além do seno e do cosseno, que é a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. As funções seno e cosseno, elas já têm uma interpretação geométrica. Tá? Você pega sistema de coordenadas cartesianas, U e V, sistema de coordenadas cartesianas, U e V, eixo das abscissas U, eixo das ordenadas V, e aí o círculo trigonométrico, né, que é o círculo de raio 1, é o círculo de raio 1 centrado na origem, tá? Raio 1, tá? Círculo unitário, tá bom? Que é 1, 1, menos 1 e menos 1. Bem, para qualquer ângulo x, né? Vou desenhar aqui, para qualquer ângulo de valor x, tá certo? Essa você baixa uma perpendicular aqui, né? Baixa a perpendicular, baixa uma perpendicular aqui. Essa medida aqui é quem? Essa medida aqui, quem é? É o cosseno de x. Cosseno de x, esse tamanho, tá? Ou seja, a abscissa desse ponto aqui é o cosseno de x. E a ordenada desse ponto é o quê? É o seno de x. Então, você tem no círculo trigonométrico uma interpretação geométrica para o seno e para o cosseno, como comprimentos. Tá? Por exemplo, aqui o comprimento aqui o seno é negativo, tá? Aqui o cosseno é positivo. Mas esse comprimento aqui com sinal, tá? É o seno e esse aqui é o cosseno. Mas você também tem essas interpretações geométricas para as outras funções. Por exemplo, a tangente é um comprimento relativo ao círculo trigonométrico. A cotangente também, a secante e a cossecante. Se não, vejamos. Então aqui eu vou precisar de outro, desenhar outra vez. Aqui. U e V. De novo, círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Se eu conseguir desenhar direitinho, tá aqui. Círculo trigonométrico, círculo de raio 1, tá? Não vou desenhar o 1 nem o menos 1 para não poluir. Ah, tudo bem. Aqui o 1, poluir não, tá? 1, menos 1, menos 1, ok. Só que agora eu vou desenhar outro eixo, uma outra reta numérica. Outra reta numérica aqui, ó. Você sabe que tudo forma um ângulo de 90 graus. E aí eu vou desenhar uma outra reta numérica, um outro eixo. Ou seja, essa reta aqui, perpendicular. Você já sabe lá do ensino médio, que a tangente a uma circunferência no ponto, ela é nesse ponto perpendicular ao raio. Tá? Isso é uma propriedade, mas lá no ensino médio se usa até como definição. Tá? Mas é uma propriedade. A tangente, uma reta tangente à circunferência, se e somente se ela intersecta essa circunferência em apenas um ponto. E nesse ponto de tangência, a tangente é perpendicular ao raio. Então essa reta aqui é a reta tangente à circunferência. Agora você pega um ângulo X aqui, qualquer. Vou aumentar, tá bom? Você pega um ângulo de medida X. Vou desenhar no primeiro quadrante, mas sem perda de generalidade. Vocês vão observar isso. Então pega um ângulo X aqui, tá? E baixa aqui uma perpendicular.
Baixa uma perpendicular. E aí você tem dois triângulos, ó. Você tem um triângulo menor, que é esse aqui, ó. Esse, não vou botar pontos, não colocarei pontos aqui. Vocês vão entender. Você tem um triângulo menor, tá? Onde aqui está o ângulo X, ó. Aqui está o X, que é reto. Essa medida aqui é o raio, que é 1, certo? Essa medida aqui, quem é? Quem é? Seno de quem? De X. Tem que dizer de quem. E essa medida aqui, quem é? Cosseno de X. E vou desenhar um outro triângulo retângulo, esse aqui, ó. Esse aqui maior, tá? Esse aqui maior, eu tenho em azul, destacá-lo em azul. Triângulo maior. Onde essa medida aqui é o quê? É o raio, que é quanto? Quanto é? 1. Tá bom? Essa altura aqui eu vou chamar de A, eu não sei quanto é. O A é essa medida aqui, ó. Não, o A é essa medida. Tá? Esse ângulo aqui continua sendo quem? Esse ângulo continua. Esse ângulo é o ângulo X, tá? Esse aqui continua. Esse ângulo é o ângulo X. Portanto, esses dois ângulos, eles são o quê? Iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse. Então, eu tenho dois triângulos retângulos com os mesmos ângulos. Eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Porque, veja bem, ó. Dois polígonos são semelhantes. Dois polígonos quaisquer são semelhantes quando eles têm o mesmo número de lados. Os ângulos internos, numa certa sequência, são iguais e os lados correspondentes são proporcionais, tá? Isso é a definição de semelhança. Dois polígonos são semelhantes quando eles têm o mesmo número de lados, tá? Os ângulos internos, numa sequência, são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Mas o triângulo é uma figura especial, tá? Se você tem dois triângulos e eles têm os mesmos ângulos, necessariamente os lados são proporcionais. Se você tem dois triângulos e os lados são proporcionais, necessariamente os ângulos são iguais, mantida a correspondência, tá? Então o triângulo é especial. Então o importante aqui é que esses triângulos são semelhantes, se são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que A está para o seno de X, A está para quem? Para o seno de X, assim como o quê? Assim como 1 está para o cosseno de X. E daí você tem o quê? O A é quem? É o seno de X sobre quem? Cosseno de X. Isto é, o A é a tangente X. Moral da história, quando você faz essa figurinha aqui, essa medida aqui, quem é a... Ó, já posso botar quem é essa medida? Daqui para cá, ó. Vou destacar ali em preto quem é. Essa medida aqui é a tangente do ângulo X. Tá? Entendido? Esse eixo é chamado de eixo das tangentes. E preste atenção. Um cálculo parecido mostra o seguinte. Vou aproveitar a figura aqui. Se esse ângulo é o ângulo ZZ, onde é que está a tangente de Z? Bem, você já sabe que a tangente de Z aqui é um número negativo, porque o seno é positivo, mas cosseno é negativo. Então a tangente é negativa. E onde é que está a medida da tangente? Você continua aqui, ó, aqui, e essa medida daqui para cá, essa daqui para cá, ó, infelizmente eu não tenho outra cor,
Essa aqui é a tangente de Z. As tangentes são marcadas neste eixo, tá? Qualquer que seja x, no domínio da tangente, a tangente de x é marcada aqui. Geometricamente, é boa essas interpretações, porque você consegue, por exemplo, geometricamente, concluir o seguinte, ó, me diga uma coisa, quem é o limite da tangente de x com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda? X tender a π sobre 2 pela esquerda é o x tender a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Então, observe aqui o que, vai acontecer. Olha o desenho. Ó. O que é que você acha que acontece? Está aqui, ó. Está aqui o x, está aqui a tangente marcada aqui, ó. A tangente, ó. Eu vou fazer o x tender a π sobre 2. O que é que acontece com a tangente, ó? Olha aqui a tangente, ó. Aqui é a tangente, tá? O comprimento do meu dedo, desses dois dedos aqui, até o quê? É a medida da tangente, tá? Então, ó. O x está tendendo a π sobre 2. O que é que está acontecendo com a tangente? Hã? A tangente vai tender a quê? Que infinito? Mais infinito. Limite da tangente de x com x tendendo a π sobre 2 é quanto? Mais infinito. Eu aproveito e pergunto a você. Quem é limite, tá? Com x tendendo a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2 da tangente de x. Quem é? Agora olha ali. Olha aqui, ó. Olha o ângulo x, que podia ser o z, tá? Olha o ângulo x. Faço o ângulo x tender, tá aqui a tangente, né? Faço o ângulo tender aqui a π sobre 2. O ângulo tende a π sobre 2 pela esquerda. O que é que está fazendo com a tangente, ó? Está tendendo aqui? Menos infinito, tá? Então, isso aqui é quanto? Menos infinito. E você consegue várias outras análises desse tipo. Preste bem atenção. X tender a π sobre 2 pela esquerda, x tender a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Enquanto x tender a π sobre 2 pela direita, é x tender a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2. Uma análise parecida, um desenhozinho desse tipo aqui, com esses triângulos, você conclui aonde é medida a cotangente, ó. U e V. Aonde é medida a cotangente. Então, vamos lá. Círculo trigonométrico. O círculo. Está aqui o círculo trigonométrico. Tá? Um círculo trigonométrico. Outra coisa. Um fato que você já sabe, já conhece, é que não tem a tangente de π sobre 2, nem a tangente de menos π sobre 2. Justamente, ó. Como é que você vai ter a marcação aqui se o ângulo está assim? Se o ângulo está assim, o lado, esse lado aqui é o quê? Paralelo ao eixo das tangentes. Não intersecta o eixo das tangentes. Mas isso você já sabia, tá? Você já sabia antes. Bem, nessa situação, quer dizer, se for tangente, que tá horrível aqui, tá? Você tem isso. Menos um. Aí o eixo agora é isso, ó. Π sobre 2. E aí, esse eixo é o eixo das cotangentes. É um eixo mesmo, é uma reta numérica, tá? Neste caso,
Se você pega um ângulo X, é fácil mostrar, é só imitar o que foi feito aqui, que essa medida aqui é a, ó, essa medida aqui é o quê? É a cotangente de X. Bom, se o ângulo está aqui, ó, se esse ângulo é o ângulo Z, onde é que medida a cotangente? Onde é? Ó, você vê que a cotangente aqui é negativa, porque a cotangente é o cosseno sobre o seno. Nesse quadrante, no quadrante estrito, tá? O cosseno é positivo e o seno é negativo. Então a cotangente é negativa. Então onde é que ela está? Isso indica que ela é medida aqui, ó. Tá? Você prolonga aqui. Portanto, esta medida aqui é a cotangente de quem? De Z. Certo? Vamos continuar. A secante. Para a secante e a cossecante, vale a pena você ver uma situação geral, tá, que se aplica a cossecante. Tem um fato geométrico, é o seguinte: como é que se constrói geometricamente o inverso de um número? Existem várias formas, tá? Mas uma forma é essa daqui, ó, a construção geométrica do inverso de um número. Ó. Você tem a reta numérica, aí você tem a origem, você tem o 1, o inverso de 1 é 1, todos já sabemos. E você desenha um círculo unitário. Um círculo de raio 1, centrado na origem. Eita, tá horrível, né, esse círculo? Deixa eu ampliar um pouco, porque eu vou precisar melhorar mesmo. Eu preciso melhorar. Aqui o 0, tá aqui o 1, tá aqui o menos 1, e o menos 1 tá mais para cá, desculpe. Eita, minha... Pega o círculo de raio 1, tá? Círculo de raio 1, tô pegando só metade. Pegue um valor X aqui. Esqueça trigonometria. Isso não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver com trigonometria. Trigonometria é consequência disso aqui. Levante isso perpendicularmente. Levante perpendicularmente, tá? Vai tocar o eixo aqui, aí você traça a tangente. Traça a tangente. Se é tangente, é porque a tangente é perpendicular a quem? Ao raio. Quando você fizer isso, sabe que número é esse aqui? É inverso de X. É bem facinho, mas é bem fácil ver. É só você comparar dois triângulos, ó. Compara esse triângulo menor aqui. Pega esse triângulo menor. Aqui, ó. Esse menorzinho aqui forma um ângulo reto. Tá? Você sabe que esse é 1. Essa medida aqui é o quê? X. E pega esse maiorzão aqui, ó. Maior aqui. Vou desenhá-lo assim. Tá? Aqui é esse. Né? Aqui é reto. Aqui